Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Certo estava Lichtenberger, citado por Murilo Mendes. Há quem não ouça até que lhe cortem as orelhas. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tenho um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos estimulado pela Revolução de 64. Pastor protestante, não evangélico. Foi trabalhar no programa educacional da Igreja Presbiteriana Americana, voltado para as minorias. Contou-me de sua experiência com os índios. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, como se estivessem orando. Não rezando. Reza é falatório para não ouvir. Orando, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Também, para se tocar piano, é preciso não ter filosofia nenhuma. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou a seus pensamentos, pensamentos que julgava essenciais. Sendo ele, os pensamentos não são meus, são-me estranhos. Comida que é preciso digerir. Digerir leva tempo. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Trechos do texto Escutatória, de Rubem Alves. O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio, e gerar, ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável, que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tríade comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. Abrindo a primeira temporada do OrganaCast, eu recebo a Carolina Nalon para uma conversa sobre comunicação não violenta, a CNV, um tema cada vez mais falado e ainda pouco conhecido, ou mesmo mal interpretado. Mais do que isso, é um motivador para criar as pontes de diálogos para este cenário planetário que compartilhamos, seja local, global, um cenário de desafios multidimensionais e que, nada mais, nada menos, começa e termina no ser humano. Feche os olhos e veja. Esta é uma frase que ilustra a minha iniciação com a CNV. O Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, é categórico ao dizer do papel, do poder de transformação social da CNV nas sociedades. Ao mesmo tempo, não veremos o outro se não vermos a nós mesmos. Vamos para o EP. Todos queremos nos relacionar bem.
e conferir quem é a Carolina Nalon e o desenrolar desta conversa. OrganaCast, comunicação e natureza num play. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao OrganaCast. E hoje nós vamos bater um papo super legal. Bom, eu sou fã, gente, e com uma super convidada também, que eu sou fã, que me iniciou assim nos meus estudos de comunicação não violenta. Tenho o prazer de receber aqui hoje a Carolina Nalon, né, mais conhecida aí como Carol Nalon. Ela é mediadora de conflitos, ela é palhaça, eterna aprendiz da CNV, como ela mesmo diz, né, lá no seu Instagram, e atua aí no Instituto Thier. Mas eu vou chamar ela um pouquinho mais para se apresentar também, como ela quiser complementar. Bem-vinda, Carol! Olá, querida Celina, muito feliz de estar aqui no seu podcast, Revela. Tudo bem? Todo mundo que está assistindo, prazer. Eu sou a Carol, acho que ela fez uma belíssima introdução. Eu não gosto muito daquelas introduções que levam meia hora. Você fala, ai meu Deus, que bobeira. Vamos ver o que a pessoa tem para falar, né? Mas acho que uma coisa legal aqui que nos une é que eu sou bióloga de formação e, né, a gente sempre está de olho na natureza, no que ela tem para nos ensinar e o tanto que isso tem tudo a ver com comunicação não violenta, né? Com pensar a natureza humana e as relações humanas a partir do que a gente vê acontecendo na natureza, né? Super bem pontuado, Carol. Ótima. Como é que eu fui esquecer desse detalhe? Eu estou vendo aí os posters atrás de você, cheio de plantas e acho que bichos também. Eu falei, oxe. É verdade, sempre para inspirar, né? Quando a gente não está em loco. Carol, então vamos começar esse bate-papo. Acho que vamos contextualizar, né? Acho que a comunicação não violenta, para a gente começar na mesma página aí, né? Acho que muitos já ouviram falar, mas assim, ninguém melhor que você aí também, né? Eu digo também porque, né, a gente tem aí um pessoal bacana no Instagram, né, cada um com seu foco, com seu estilo, mas certamente, né, tem alguns grupos que eu gosto bastante, mas eu tive aí o prazer, gente, de fazer o caminho da comunicação autêntica. Depois vocês, né, a Carol pode falar um pouquinho mais. Contextualizar aí com o criador, né, o fundador, eu acho, o Marshall Rosenberg, enfim. O que você pode trazer para a gente? Beleza, então assim, ó, de uma maneira bem simples e que faz todo mundo se interessar pela CNV, dá para se dizer que a CNV é uma técnica para te ajudar a resolver conflitos, né, e melhorar suas relações. Aí todo mundo fala, bom, eu tenho relações que têm conflitos, eu preciso aprender algo para conseguir fazer isso, né? Porque de fato a gente não tem ao longo ali da escola, né, uma coisa assim, como aprender a se relacionar. A gente não tem. Então a CNV vem para preencher esse lugar, né? Só que essa é uma maneira um pouco rasa, né, equivocada de falar da CNV, porque, primeira coisa, você gostaria que alguém estivesse aplicando uma técnica para cima de você, né, para alguma coisa? Então, já começa por aí, né? É uma maneira simples de explicar que é uma técnica, mas se você de fato usá-la como uma técnica, provavelmente não vai ter resultado algum, assim. Então, uma maneira mais profunda e certa de dizer o que é a CNV é uma abordagem, né? Uma pesquisa do que gera e o que não gera conexão entre os seres humanos. Ela tem um foco numa humanização radical das relações, né? Então, o Marshall Rosenberg, que foi o cara que sistematizou a CNV, ele pensava nisso. O que nos afasta da nossa natureza compassiva?
E a partir de muita pesquisa, muito estudo, ele percebeu que a linguagem era um ponto fundamental, porque a nossa linguagem, ela está impregnada já dessa ideia do certo e do errado, e que quem está errado tem que ser punido, né? Então, a nossa linguagem está impregnada de julgamentos, né? Até o nosso vocabulário de sentimentos está impregnado de julgamentos, né? Então, quando eu falo, eu estou me sentindo ignorada, isso não é um sentimento de verdade. Isso você está falando, tem alguém me ignorando. Ainda assim, a gente usa essa palavra para descrever um sentimento. Então, esse é o nível de como essa linguagem binária, né, assim, e julgadora invadiu as nossas vidas. Então, o Marshall, ele propõe uma revisão dessa linguagem, mas que olha para uma revisão de mundo mesmo, né? Então, é você não ver mais as pessoas como um meio de você conseguir algo, você vê as pessoas como um fim. Você sabe, você consegue entender que lá no fundo, no fundo, no fundo, não dá para obrigar alguém a fazer nada e ainda assim ter o engajamento dessa pessoa, né? Então, o engajamento, a cooperação são coisas que o ser humano ama desde que ele não seja obrigado. E aí que está a graça, como a gente cria ambientes onde a colaboração possa aflorar naturalmente. Ai, gente, imagina o curso dessa pessoa, né? Só com essa pergunta, quantas riquezas, né, Carol? Nossa, nem me fala, na hora que você falou essa palavra julgamento, né? Podia tirar ela umas 3 décadas do dicionário, assim, para ver se a gente consegue voltar aí num ponto de partida, né? Mas, assim, pegando esse gancho, então, também para ilustrar, assim, acho que, assim, só se citar um pouquinho, né? Que, enfim, fique à vontade para complementar o que você achar bacana, mas as possibilidades de aplicação da CNV no nosso dia a dia. Uhum, uhum. E só uma coisa que você falou dos julgamentos e que eu aprendi com o Marshall também, né? Uma diferenciação muito importante que é saber discernir o que é juízo de valor do que é julgamento moralizador, né? Então, julgar, a gente vai julgar, não é uma questão de parar de julgar, né? A gente vai construindo uma maneira de filtrar o mundo, de escolher o que a gente quer, o que a gente quer fazer, quem a gente quer ter por perto, por base no nosso juízo de valor. E isso tá tudo bem, não tem problema. O problema é quando a gente acha que esse nosso juízo de valor é o certo e que todo mundo devia estar fazendo aquilo, né? Principalmente quando o que a pessoa está fazendo não ultrapassa nenhum limite ético, assim, né? Então, sabe, você vai julgar quem gosta de sertanejo, tipo, só porque você gosta de funk, MPB, tipo, cara, daí, deixa a galera gostar. Sertanejo, o que tem, né? Você pode não gostar, o outro pode gostar. Agora, a gente acha que a gente já sabe tudo de uma pessoa por base em poucas informações dela, né? Ah, ela gosta de sertanejo, ah, ela votou em tal pessoa, ah, ela usa tal roupa. Aí você acha que você já conhece a pessoa, isso que é o perigo. E é para esse lugar que o julgamento moralizador leva a gente. Dito isso, cara, sinceramente, a comunicação não violenta, para mim, ela pode ser usada em qualquer circunstância onde existe um conflito, seja uma situação de trabalho, entre estranhos na rua, conflitos diplomáticos, familiares, marido e mulher, né, amigos. Eu acho que tendo conflito, a CNV pode caber, assim. E então acho que, né, dada essa introdução, um elemento que eu assim que eu acho que marca bastante assim também as suas falas, né, as suas reflexões, que é a famosa empatia, né? Que hoje também ficou bem assim popular, né? Mas eu ainda acho que, como acontece com várias palavrinhas, né? As pessoas muitas vezes acabam vira um pouco superficial, né? Acham que conhece a palavra, mas na verdade ela pode ser um pouquinho mais complexa, né? Então acho que a empatia é uma delas, né? Até porque
não eu dizendo isso não pelas pessoas, mas até pelas pesquisas diversas que tem, né, que trazem aí essa coisa que não é assim, só me coloquei no lugar do outro, sou empática, né? Não é assim e ponto, né? Uhum. Como é que é? Nossa, total, você está muito certa de dizer isso sobre a empatia, e eu acho que a gente está, à medida que os estudos avançam, porque a empatia não era muito estudada até pouco tempo atrás, a gente vai ganhando mais clareza do que ela é, né? E nos últimos tempos saíram muitas coisas sobre empatia, né? Eu, quando comecei a estudar CNV, eu achava que empatia era a cola do mundo, assim, porque eu comecei a demonstrar empatia pelas pessoas e as conversas iam para um outro lugar de tanto mais compreensão, tanto mais clareza das coisas, que eu falei, cara, é isso, né? É isso, a gente precisa conversar desse jeito. Só que saíram pesquisas, principalmente um psicólogo chamado Paul Bloom, que ele publicou um artigo e um livro, né, que o título é The Dark Side of Empathy, então o lado obscuro da empatia. E o pior é que quando eu li, eu falei, cara, isso faz total sentido, né? Porque ele fala do quanto que quando a gente sente empatia por alguém, né, e se essa pessoa de repente está passando por um problema porque uma outra pessoa fez algo que fez essa pessoa sofrer, como a gente escolhe um lado, né? Então, e daí a gente tem empatia por essa pessoa, mas a gente odeia a outra. Então, não é como se ela não vai ser muito bem a cola do mundo, né? E sem contar que às vezes quando você tem muita empatia por alguém, essa pessoa está sofrendo muito, às vezes você se afunda naquele sofrimento junto, né? Então, é o chamado burnout empático. E aí, por conta dessas duas grandes descobertas assim sobre empatia, ela também começou a ser vista como uma vilã, sabe? E não é bem assim. Começaram a falar que não é empatia, que é só compaixão, porque a compaixão, ela vem de um lugar diferente. A empatia é eu perceber o sentimento do outro. E num grau profundo, eu tenho uma ressonância afetiva de sentir aquele sentimento junto com o outro. Não necessariamente igualzinho, né? Mas sentir aquela dor junto, assim. E a compaixão, ela é a experiência de você perceber a dor do outro e pensar como é que eu posso ser útil, o que eu posso fazer para diminuir esse sofrimento. Então, um monge chamado Mathieu Ricard, junto com uma cientista chamada Tanya Singer, eles inclusive descobriram que são circuitos neurológicos diferentes, né? Então, quando você faz a prática de o que será que essa pessoa está sentindo versus a prática, essa pessoa está se sentindo assim, como é que eu posso ajudar? Isso ilumina áreas diferentes do cérebro, né? E aí a compaixão é esse antídoto, assim, para os limites da empatia, né? No entanto, para que você perceba o sofrimento do outro, você inevitavelmente passa pela empatia, entende? Então, a empatia ela sempre vai ser a portinha de entrada, né? E a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas dela. E a comunicação não violenta em si, ela ajuda muito a gente a entender como é que a gente demonstra empatia pelo outro. Porque uma coisa é sentir empatia, todos nós sentimos, porque somos mamíferos. Outra coisa é saber demonstrar. O outro, de fato, se sentir escutado pela gente, né? Então, a CNV, ela traz muito isso, assim. Como é que você enxerga as necessidades que estão por trás do comportamento? E aí você fala sobre as necessidades em vez de só ficar batendo boca sobre o comportamento. Não, muito interessante essa questão de acender luzinhas diferentes, né, da parte do cérebro. O que me faz lembrar, né, até você citou, né, afinal somos mamíferos. Você quer explicar rapidamente sobre isso? Posso explicar? Então, eu acho super legal essa teoria, né, que na verdade é a nossa evolução. Exato, exato. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de ovo de tartaruga, ovo de cobra, né? Então, os répteis, eles colocam o ovo lá e largam mão, né? O bicho nasceu, a tartaruguinha nasceu, ela que se vire para ir sozinha, passar arrebentação, né?
Então, eles não têm... eles têm o cérebro reptiliano e o cérebro límbico, né? Eles não têm o neocórtex. Então, eles não têm essa coisa do apego com a cria. E o serzinho, na hora que nasce, ele já está meio que pronto, assim. Nós, mamíferos, quando a gente nasce, a gente ainda é super dependente de alguém vir e dar comida para a gente, de cuidar da gente, né? Então, o ser humano, então, ele tem uma fase de gestação externa, né? A gente não nasce mesmo totalmente pronto. O nosso crânio, ele nasce todo cheio de falhas, assim, né? Você vê as moleiras na cabeça do bebê. A gente é capaz de se engasgar com o nosso próprio vômito quando a gente é criança. Então, se não fosse essa capacidade de empatizar um com o outro, a nossa espécie já teria sido extinta, porque o bebê humano ele é totalmente dependente de cuidados, né? E o ser humano ele só conseguiu ter esse desenvolvimento tecnológico, cultural, porque a gente porque nós somos seres sociais, porque a gente sabe se defender em bando, né? O que era um ser humano comparado a um mamute, né? E ainda, então, tipo, um mamute, pelo amor de Deus, pegar um ser humano destrói, né? Só que porque os seres humanos conseguiam colaborar entre si, eles acabaram extinguindo os mamutes. A gente colabora uns com os outros muito mais do que a gente imagina. Muito mais. A gente tem muito essa ideia de que o ser humano é essencialmente cruel e competitivo, mas a gente colabora assim num nível absurdo. É incrível o quanto que bilhões e bilhões de seres humanos todos os dias caminham na rua confiando plenamente em todos os estranhos que passam por eles, né? Então, se você for ver o índice de violência, ele é sim muito alto, ele ainda é um problema absurdo, mas comparado com o que existia antigamente, ele está caindo bastante. Então, eu acho que o ser humano, assim, a passos pequenos, já está programado para ter empatia, para ser um animal social. E eu acho que o que está acontecendo agora é que, conforme a complexidade do mundo aumenta, a gente está percebendo que a nossa ética, a nossa sabedoria, a nossa compaixão também precisa aumentar para a gente se garantir enquanto espécie nesse mundo, né? Ou a gente transcende alguns instintos, assim, ou a gente vai ser extinto. Instinto versus extintos, né, Carol? Uhum, exatamente. Pois é, isso também é acho que é bom, né? Eu prefiro ser otimista, acho que é o meu biológico, psicológico, emocional que está mais preparado para ser otimista, porque, nossa, quando eu entro numas vibes de muita coisa bad, não é legal. Mas isso que você falou, né? Porque também a mídia, né? Mas a gente sabe, né, que essa questão notícia boa não vende. Então, é isso que você falou. Além, sim, dessas notícias boas, de muita coisa de pessoas, né, coisas que estão acontecendo aí no mundo, tanto oficial como não oficial, digamos assim, diga assim, projetos, né, bem estruturados, né, como boas ações de pessoas também e grupos. Mas é muito bom a gente frisar realmente isso. E aí, Carol, falando no ser humano, como é que é aumentar aí o nosso nível de empatia, ética, né? Generosidade, sabedoria. 2022 tá aí, né? Então, a gente tem aí um ano, né? Acho que já traz aí algumas dicas, né? Enfim, do que já foi aí a última eleição presidencial, mas assim, eu quero entrar no mérito assim dessa questão do aproveitar, né, o gancho que eu lembro que você trouxe muitas reflexões, né, pertinentes. Aproveitar essa questão assim vou trazer um contexto, né, assim, a questão de negacionistas, a gente sabe que não tem só na política, né, então essas situações desafiadoras, né, assim, eu acho que os paradoxos extremistas, né, e que comprometem, né, enfim, o desenvolvimento da sociedade mesmo, justamente por esse
Gente, ninguém ouve o que o outro fala, ninguém está disposto, né, a entender, a conhecer, a buscar um conhecimento que não tem para ver, né, em relação a políticas públicas, a assuntos de verdade que nos afetam, né, enquanto sociedade. A questão do negacionismo climático, tem também agroecológico, né, enfim, veganismo, talvez assim, né, essas questões de ataques. Então, podia trazer um pouquinho assim dessa sabedoria da CNV para a gente refletir sobre esses desafios. Uhum. Eu acho que assim, eu tenho falado muito para as pessoas, né, já sobre 2022, que a gente vai ter aqui no Brasil discussões sobre política novamente, assim, talvez até mais acirradas. E uma coisa que eu gosto sempre de pensar quando a gente vai pensar nesses assuntos é, gente, não vai ser agradável, não vai ser confortável ter esse tipo de conversa. A humanidade não tem esse costume de unanimidade, né? O ser humano é um ser complexo, ele não é um botão que se aperta e ele muda a direção, ele vai pensar aquela situação por diversos lados e a gente quer pertencer, né? Então é meio que inevitável também a gente querer seguir um pouco do pensamento que o grupo que a gente gosta está seguindo, né? Então, às vezes, isso torna super difícil de mudar de opinião. Agora, o que está acontecendo no mundo, quem assistiu Dilema nas Redes, né, percebeu bem, é que os algoritmos eles estão, como posso dizer, espessando a bolha em que cada um de nós está, né? Então, assim, quando a gente fala de um negacionista, por exemplo, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque para lembrar que todos nós estamos submetidos a bolhas, né? Então é óbvio que assim, se uma pessoa virar para mim e dizer que a Terra é plana, eu não vou jamais concordar com essa pessoa. Agora, eu querer entender o que fez essa pessoa acreditar que a Terra é plana, eu acho que é importante. Até para, se houver possibilidade, poder argumentar e dessa pessoa entender por que eu acho que a Terra não é plana e também levar em consideração algo que eu fale para ela. Eu não acho que todo mundo tem que concordar, eu só acho que a coisa acabou tomando uma proporção muito grande, porque como essa invasão de desinformação aconteceu pelas mídias sociais, acabou que muita gente acreditou em coisas absurdas como terra é plana, sei lá, mamadeira de piroca e chips sendo implantados por vacinas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado porque a desinformação mata, né? Mata mesmo, assim. Então, eu acho que a coisa da compaixão em relação a esse tipo de conversa, né, é uma atitude assim, cara, o mundo não se conserta, não vai ter como, não tem como eu querer controlar o que as pessoas vão pensar, mas eu não quero que essa pessoa tenha prejuízos na vida dela. Tipo, eu tenho conversado com pessoas que são antivacinas e de um lugar de genuína preocupação com elas, porque elas podem morrer. Tipo, a chance delas morrerem agora se elas forem infectadas é muito maior do que algum tempo atrás. E eu fico pensando, cara, são pessoas que têm filhos, que têm pais, mães, sabe? Então é muito fácil eu olhar e falar assim: ah, meu, pessoa burra, tá acreditando nisso ainda, mas, cara, é porque eu tô vendo o tanto de gente que é antivacina que tá morrendo. Todos os dias sai notícia sobre isso, sabe? Então, eu acho que quando a gente pensa no olhar da compaixão, assim, que é tentar fazer as pessoas se livrarem de sofrimento, a gente vai para esse tipo de discussão, primeiro, sem tanta raiva, segundo, sem ficar achando que é superior, porque sabe
que a Terra é redonda, mas e daí? Né? Tipo, e daí que eu sei que a Terra é redonda? O outro tá achando que a Terra é plana, eu não sou superior por ele por causa disso. E terceiro, a gente inevitavelmente aprende alguma coisa, porque não é possível que exista um ser humano que saiba, de fato, conversar sobre todos os assuntos que envolvem política, crise climática, desigualdade social, pandemia, questões de gênero, racismo, e a pessoa saiba tudo sobre tudo, né? Então, em última instância, conversar com quem pensa diferente é sempre aprender uma coisa nova, nem que seja para aprender qual é o argumento que as pessoas que pensam diferente de você usam, para você voltar para casa e estudar o que faz sentido falar em relação a esse argumento, né? É cansativo? É cansativo, mas eu acho que a maior parte das pessoas não está nos extremos. Não está nos extremos, né? A maior parte das pessoas vê valor numa boa conversa. Só que a gente está cansado. Então, eu acho que a CNV ela ajuda a gente a substituir esse cansaço por uma curiosidade, né? A minha esposa vive falando, meu Deus do céu, por que você faz isso? Que eu fico me enfiando em umas conversas assim, eu falo, cara, porque eu acho interessante de verdade, assim, eu acho interessante. E eu acho que o caminho é só pelo diálogo. Eu acredito na democracia, né? Eu não acho que a gente viva em uma de fato ainda, mas eu acredito que a gente possa viver. E eu acredito que democracia se faz com diálogo. Então vou fazer, ué, o que eu acredito. Ainda mais com esse intuito aí da não violência, né, Carol? Poxa, pode ficar à vontade aí para continuar fazendo. Né? Realmente tem muita gente que já, enfim, vira o olho assim, não tenho paciência para isso. Mas eu acho que independente né, da pessoa, como você falou, né, não é uma técnica, vou lá aplicar isso, não sei o quê. Quando eu comecei a entender melhor a questão da, como você falou, a abordagem, né, eu falava assim processo, mas realmente uma abordagem, né, de vida, de linguagem, de visão de mundo. Quando você começa a acessar isso, eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas, né? Naquele primeiro momento, você cai no lugar autoconhecimento, né? Você, uau! Pelo menos comigo foi assim, muito forte, né? De você, principalmente quando a gente realmente começa a ter contato com a realidade de que não temos consciência o suficiente, né, que estamos sentindo isso, que, né, temos a necessidade disso, num certo momento tudo é muito automático, né, até pela essa questão aí da nossa evolução cerebral, né, que você também traz no curso pra gente, somos seres emocionais, né, muito mais que racionais, então esse impulso, né, esses gatilhos de impulso mesmo, eles acabam atropelando, né, para nós que não tivemos essa educação, né, como você falou, a gente não aprende relações, né, eu acho que entraria muito também nesse contexto. Então, você, independente, né, se você concorda ou não, como você falou, esse olhar curioso ou não, ouvindo você falar, de fato, só de você, porque assim, a primeira reação aí não seria rebater, porque muitas vezes a gente fica só esperando o outro terminar de falar para a gente colocar a nossa ideia, seja até numa conversa com uma roda de amigos, né? E tal, essa coisa de você, na empolgação ali, numa coisa que a gente realmente está acostumado a fazer sem pensar muito. Então, essas outras abordagens que trazem, elas realmente tem um poder grande, eu vejo, de nos levar para outros caminhos, né? Eu acho que é isso que eu pego, assim, do que você colocou. Enfim, às vezes pode parecer um pouco subjetivo aí, o pessoal que está ouvindo, mas, gente, é mais ou menos isso mesmo, né? A comunicação não violenta. É que ela é muito baseada, né, no nós conhecermos. Aí temos uma lista enorme de sentimentos, né, que muitas vezes não sabemos nomear, ignoramos, né, que nosso alfabeto aí, entre aspas, de sentimentos, ele é extenso. Carol, E uma coisa só para falar. Claro. Ninguém tem que dialogar com ninguém.
né? Então, tipo, pode escutar eu falando aqui e aí pensar, não, tô falando que eu tenho que conversar com um negacionista. Você não tem que fazer nada, não tem que fazer nada, pelo amor de Deus. A CNV não vai falar para você fazer nada de obrigação, assim. É se fizer sentido para você. Não é? Legal, exato. Então, exato, você pontuou isso e também que as pessoas acham que... lembrei até de um vídeo seu, CNV, né? Como as pessoas, quando você fala que estuda comunicação não violenta, né? Como as pessoas já te leem, né? Na verdade. Então, é legal também trazer que não é uma posição passiva, né? E eu acho que isso, vou abrir um gancho então, que é uma coisa que eu queria também abordar, que é, né, um exemplo assim maravilhoso, que é a questão da atuação, né, de Gandhi, do Martin Luther King, então que são assim personalidades, né, históricas, né? Acho que Gandhi aí que libertou, né, praticamente toda uma nação sem levantar, né, uma arma, né, um pau na mão que seja, e somente com a sua postura, né, a sua crença, né, a sua marcha marcha ao sal, né, alguma coisa assim, que foi o movimento que ele conseguiu mesmo, né, mobilizar, engajar as pessoas e começou a dar visibilidade para aqueles absurdos que aconteciam, né, na colonização lá inglesa. Há muita confusão, né, com a palavra não violento. Eu vou me tornar então um fofo, um agradável, né? Ou não é nem para mim, porque eu já sou assim, eu nem sou violenta, né? E por que que o Marshall não deu outro nome, né? Por que ele não colocou comunicação empática, comunicação autêntica, né? Porque ele queria justamente honrar o princípio da não violência. E ele bebeu muito da fonte do Gandhi, do Martin Luther King, do Mandela, né? Então o Marshall ele trabalhou depois do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, ele trabalhou nas escolas fazendo a reintegração, né, de pessoas negras e brancas dentro das escolas. Eu acho que é interessante a gente entender que o que é violência, né? E o que é a não violência. Então, tem várias definições. Eu gosto muito de uma definição de violência da Simone Weil, que ela fala que violência é o que torna a coisificação do homem. Então, ela levada ao extremo, você torna uma pessoa numa coisa, num cadáver, né? Então, por isso que a gente fala que a comunicação não violenta é um processo de humanização radical, que é para a gente sair desse lugar de coisificar o outro, de achar que alguma vida vale menos, que alguma pessoa merece menos. Você já percebeu que é muito comum um pensamento nosso de que se a pessoa é pobre, ela pode comer algo mais simplinho que já está bom. Para quem não tem nada, o que é simplinho já está bom, né? Mas para mim, o melhor. Então, sair desse lugar, é olhar e saber que todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer, sonha, tem necessidades, desejos, vontades, quer ser digno, quer ser visto, quer ser reconhecido, quer ter acesso e oportunidade. Então, assim, a gente não achar que, tá bom já isso que essa pessoa tem. Não, você quer mais, não quer? Você não quer viver tudo que a vida pode te dar? As pessoas também, todas elas, né? Então, a gente parar de coisificar o outro nesse nível absurdo, que é de matar alguém, mas até num nível sutil, que você pode fazer isso para mim? Não. Mas tem que fazer sim, senão... Cara, por que o outro não quer? Por que o outro está desengajado com você? Vamos conversar sobre isso? Em última instância, todo mundo quer se relacionar melhor, né? Então, vamos falar sobre essa relação, sem querer que os outros simplesmente façam as coisas que você está pedindo por medo, por culpa, por vergonha. Esses não são bons motivos, bons motivadores de relacionamento, né? E nesse sentido, a atitude não violenta é justamente tratar o outro como um fim e não como um meio, né? É saber, assim, enxergar, primeiro, a interdependência, segundo, os limites, né? Deixar o outro livre e perceber que ele é livre, né? E que se ele está perto de você, que seja pelos motivos
bons, porque ele quer estar, porque a gente quer isso dos outros, né? Só que no final a gente tem tanto medo de deixar isso acontecer que a gente quer controlar que os outros fiquem por algum motivo. A gente quer, de alguma maneira, tornar a vida do outro um pouco pior para que ele tenha que depender de você e ficar ali. Cara, que horror que é isso, né? Então, a não violência, ela vem nesse lugar, assim, de libertação, né? E eu acho que um sonho que eu tenho do meu trabalho, Cê, é o seguinte: todos esses grandes movimentos não violentos do mundo, esses mais famosos, você citou o movimento de independência da Índia, direitos civis, né? Todos, eles foram liderados por quem estava sendo oprimido. O meu sonho é humanizar o opressor. O meu sonho é conseguir chegar e tocar o coração dessas pessoas que consciente ou inconscientemente estão oprimindo a vida de tantas outras, e que essa pessoa perceba que ela quer usar o lugar dela de poder e de privilégio para contribuir, não para oprimir, que ela perceba que essa opressão não é necessária. Alguém fez ela acreditar que essa opressão é necessária, mas não é, né? Então, eu acredito muito assim na capacidade dos privilegiados de libertarem os oprimidos da sua própria revolta. Então, eu tô sonhando isso aí agora, entendeu? Até por conta dos privilégios que eu mesma tenho, né? Dos espaços que eu tenho tido a oportunidade de falar e de ocupar. Então, vou amadurecendo, eu vou amadurecendo junto com esse meu trabalho, sabe? Com a CNV, com o que eu vou aprendendo da CNV, o que eu dou conta de fazer e falar, assim. Mas eu boto muita fé, sabe? Da gente não ficar fazendo a CNV virar só um retiro de fim de semana que a gente sai de lá radiante, com o coração quentinho. Que seja isso, mas que a gente saia de lá com o coração quentinho para, mano, mudar alguma coisa na real, assim, né? E eu tenho a chance de ter muita gente que vem para os meus cursos que ocupam espaços de poder, assim, e que estão fazendo mudanças acontecerem, sabe? Então, eu tô indo por aí. Ai, que fofa, Carol! como que sonho fofo, né? Carol, muito Ingênuo, nobre. talvez? Não sei. Oi? Vamos indo. Ah, Ingênuo, talvez? Não sei. mas enfim, poxa, isso que toca o seu coração, isso traz aquela luz para, sabe, brilho no olho para você, meu, como você falou, fazer seu trabalho, crescimento, amadurecimento. Eu sou por aí também. E, meu, quando você falou, até me arrepiou, assim, porque isso vai bastante ao encontro, né? No meu um contexto que eu, né, conheço um pouco aí, tenho né, visto algumas histórias, são os conflitos socioambientais, né? Então, eu acho que vem bastante ao encontro também de muitos, enfim, fatos, casos aí, essa questão do opressor que você colocou, né? Por exemplo, a situação de Brumadinho, Mariana, eu já vejo total isso aí que você falou, entendeu? De uma Uhum. situação, enfim, né? Enfim, corporações aí que acabam exacerbando aí num poder, né, que, enfim, nosso sistema dá para isso. E, enfim, não quero entrar muito nesses aspectos, né, de adjetivos, nomes, mas a questão não interessa quem é, quem não é, né, a questão é que quem que tem o direito, né, de chegar e acabar com uma vida, com uma cultura de umas comunidades e ficar por isso mesmo, de uma forma, né, como a gente vê que está. É tão complexo que, nossa, desde a questão da natureza em si, mas falando das pessoas mesmo, né, que perderam tudo aquilo. Então, e eu acho demais isso que você trouxe também, que a CNV traz, é que somos todos iguais, né? Então, a questão também acho que eu vejo, né, da socioambiental, da conservação da natureza, também tem, pelo menos eu sou dessa linha, né, que traz que, assim, todas as formas de vida
são ricas, são válidas, têm direito de estar no mundo. E quando eu falo isso, eu não falo só, né, que o pessoal fala do mico, né, da borboleta, do leãozinho, mas eu falo das pessoas também, né? E aí a gente entra nesse aspecto das, enfim, desigualdades sociais no lado humano. Eu adorei a humanização radical e é isso aí. Quando tá Eu uma aprendi essa com o Yuri Haas, sabe? A Sandra Caselato e o Yuri. Ele que fala. sei. Legal. Sim. Carol, então, nossa, olha, então a gente indo já para o final da nossa conversa, muita coisa bacana para se aprofundar. Cada fala isso aí dá uma aula, né, Carol? Dava para piar, ou uma aula ou um papo de boteco infinito, né? Pois é, que nada mal também. E eu vou, já que eu trouxe também essa questão da socioambiental, da conservação da natureza, você que também quer super, né, como cidadã, como você falou isso, como bióloga, né, eu sei que você tem essa consciência, essa visão do que a gente precisa transitar, né, para alcançar aí uma sustentabilidade, uma harmonia melhor. Queria que você fizesse aí um alô, trouxesse para a gente a sua visão de como ela pode ajudar em tudo, né? Mas de como a gente pode, a CNV, né, pode contribuir para esses conflitos socioambientais, para essas questões voltadas para a harmonia com a natureza. Ou a desarmonia, harmonia versus desarmonia. A não violência, ela traz um rigor que é o seguinte: todas as vidas importam. Eu acho que debater qualquer coisa sobre a natureza, sobre crise climática, vai levar a gente para esse lugar, assim. A gente consegue sustentar que todas as vidas importam? Onde estão as nossas incoerências? As minhas, eu tenho várias em relação a isso. Eu como carne, eu penso que eu não devia comer. Se eu vivesse uma vida não violenta de verdade, né? E por isso eu respeito demais, assim, quem não come carne, quem é vegano, porque eu acho que fez essa reflexão de uma maneira muito profunda, né? E conseguiu ter uma atitude não violenta de fato. Mas, independente de comer carne ou não comer carne, qualquer coisa que a gente pense, sabe? Todas as vidas importam. A gente está trabalhando para que todos os seres tenham uma vida em paz, né? E aí, cara, vai muito diálogo, porque culturalmente o ser humano tem muito orgulho de conseguir ter domesticado outras espécies, né? E até ter dominado e domesticado a sua própria espécie. A gente escravizou gente, né? Então, essa cultura de dominação, a gente tem muito orgulho, a gente ainda idolatra os colonizadores, né? Quem dominou tudo, assim. Porque imagina, o mundo era um bagulho desconhecido. Então, quem tinha coragem de sair por aí nos barcos, no meio dos matos, desbravando tudo, eu até consigo entender de onde vem esse orgulho. Acontece que agora tá aí, tá mapeado. O mundo, a gente sabe o que é o mundo. A gente já sabe, né? E aí a gente começa a olhar para trás e fazer uma revisão assim, tipo, beleza. O ser humano nunca conviveu em harmonia com a natureza. Isso é um mito. Eu falei aqui, a gente já matava mamute. A megafauna da Austrália foi extinta há milhares de anos atrás, entendeu? Então não tinha nem arma. Tinha só as pedrinhas que eles lascavam lá, os caras já extinguiram os mamutes. Então, assim, eu acho que é impossível o ser humano viver sem impactar outros seres e outras espécies. A gente hoje está em estado de praga no planeta Terra, né? 8 bilhões de pessoas tendo a taxa de consumo que a gente tem. E é super difícil a gente conseguir equilibrar tamanho populacional versus consumo versus diminuição da desigualdade social, porque a diminuição da desigualdade social passa por mais pessoas terem direito ao consumo, né? Então, assim, é uma equação super difícil, super desafiadora, que se a gente não olhar com a seriedade que ela merece nas próximas décadas, a gente pode ser extinto ou vamos ver coisas assim horrorosas acontecendo. E, obviamente, que as pessoas mais pobres vão sempre pagar o pato maior, né?
E eu acho que assim, a CNV ela vem como uma enzima para ajudar a gente a se conectar nesse lugar. Tipo, um monte de coisa que eu falei até agora pode ser que crie um monte de resistência nas pessoas. E daí eu ia ter que me esticar para entender o que foi que eu falei e que pegou. Qual que é o ponto que essa pessoa discorda? E por que ela discorda? Como é que ela está vendo? Né? Então, só o fato de falar em aquecimento global já é uma mega discussão, né? Porque, o mundo está esquentando e esfriando desde que o mundo é mundo, muito antes do ser humano chegar aqui. Então, por que agora é a nossa vez? Por que a gente está chamando essa época de antropoceno? Como é que a gente sabe que o que está acontecendo agora tem a ver com o impacto do ser humano? Puxa, isso daí é uma coisa que dá muito pano para manga para conversar, entendeu? Então, eu acho que é isso. Talvez de conversa em conversa a gente não chegue a tempo para resolver o problema, porque são problemas muito urgentes. Mas também, se a gente não chegar pela conversa, a gente vai chegar pelo quê? Pela guerra? A gente vai pegar em arma? Vai matar quem não acredita ou quem acredita, entendeu? Então, assim, é muita compaixão pela nossa condição mesmo. Ai, Carol, adorei a reflexão realista. Enfim, muitos pontos, né? Sim, daí tem muito pano para manga. E é isso, cara, é o caminho, é o diálogo, né? Parece simplista, né? Ingênuo, mas a gente sabe como, pelo contrário, né? Como isso é complexo e poderoso. Bom, pessoal, para saber mais, né? Livros do Marshall Rosenberg aí nas melhores livrarias. Ai, brincadeira. Mas fica uma dica aí, né, Carol? E se você quiser também dar uma dica de algum outro livro. Você quer falar um pouquinho para a gente fechar do Instituto Thier, do seu trabalho? Sim, enfim. O pessoal pode seguir lá, www.institutotier.com.br. A gente tem um minicurso gratuito, tem 2 e-books gratuitos. Um que é mais voltado, CNV não vem de trabalho, o outro que é mais geralzão, assim. Eu sou @Carolina Nalon no Instagram e @Instituto Thier _ é um passarinho vermelho no Instagram. A gente está sempre trazendo esse tipo de conversa, de reflexão, artigos, vídeos. Sim, coisa super... É um prazer. Carol, e para quem quiser conhecer, né, um pouco mais sobre o caminho da comunicação autêntica, esse curso ele tem periodicidade para abrir? Como é que está acontecendo? Então, ele costuma ter 2 turmas por ano. Em 2022, ele vai ter somente uma turma, que vai abrir as inscrições no dia 30 de março, vão começar as aulas dia 12 de abril. Aí lá no site, institutotier.com.br, é só entrar no Para Você, Caminho da Comunicação Autêntica, e ver mais informações. É sempre muito legal, assim. Agora a gente está com 8 aulas online ao vivo, fora as 8 aulas online gravadas. Então, independente do lugar onde a pessoa esteja, é um curso bem completo, assim. E se tudo der certo, a gente vai poder voltar a fazer os presenciais também. Vamos ver como é que vai rolar. Tomara que vai rolar tudo na segurança. Pô, que legal que vocês estão com mais aulas aí. Eu tenho uma amiga que está a fim de fazer, mas ela mora na Inglaterra, já vou dar esse toque para ela, pode deixar. Boa. Carol, obrigada, querida. Carolina Nalon, prazer, viu? Conversar com você, trazer essas reflexões aí que, enfim, precisamos aprimorar aí algumas, né, traços de caráter aí nossos, né? De sabedoria, generosidade, ética, compaixão, adorei, empatia. Então, Obrigada, lindo. querida. Foi um prazer falar com você. Obrigada a todo mundo que escutou. Um beijo enorme. Seguimos. Fique bem. Seguimos por aí também, tá bom? Tchau, Carol. Um beijo. Tchau, Beijão. tchau, amor. A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo @OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar esta prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá! OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável.
e produção da 012 Filmes.